Olá, eu sou a Vanessa Bober, eu sou terapeuta ocupacional, especialista em saúde da mulher e em intervenção precoce, mestre em tecnologia e sociedade e também tenho aí uma jornada, uma trajetória de experiência com saúde da materno-infantil, com a orientação familiar e também na primeira infância. E sou idealizadora desse canal, que é do útero ao quintal, que fala exatamente dessa fase do desenvolvimento em que a gente está se planejando, se organizando para a chegada de uma criança na nossa família, até os anos iniciais em que a criança apresenta os primeiros traços de independência física e psíquica. Então, se você está passando por essa fase, se interessa pelo tema, ou é um profissional da área, enfim, se inscreve no canal, que toda semana eu estou postando um conteúdo novo sobre esse grande universo da perinatalidade, parentalidade e infâncias. E esse vídeo, ele é um vídeo muito precioso para mim, porque é o meu primeiro vídeo de celebração, de comemoração, que é o vídeo em alusão ao Dia Mundial do Brincar, que acontece no dia 28 de maio. Na verdade, a semana inteira a gente celebra a Semana Mundial do Brincar e ele finaliza no dia 28 de maio, em que a gente tem ações no mundo inteiro para a gente conscientizar a importância do brincar para o desenvolvimento infantil e promover espaços lúdicos para a criança, para as famílias e nos espaços que essas crianças ocupam. Então, o brincar e infância tem tudo a ver quando a gente se aproxima, quando a gente observa uma criança, a gente vê, mas a gente está afirmando que isso faz toda a diferença. Então, pensando nesse tema do brincar, que a gente podia aqui falar um monte de coisas, eu resolvi trazer um recorte que, para mim, é muito produtivo quando eu entro nessas conversas com as famílias, os pais, que acontece muito nos cursos, nas consultorias, nos atendimentos clínicos, e eu queria muito compartilhar aqui no canal e também saber a opinião de vocês, que é assim, ó, a seguinte pergunta me é feita, e eu acho ela muito importante para esse Dia Mundial do Brincar, que é assim, ó. Eu não tenho tempo de brincar com meu filho. E agora? Então, veja, claro que essa pergunta vem de várias expressões, ela geralmente é carregada com conteúdo de muita culpa pelas famílias, mas numa rotina, num universo, né, num tempo em que a gente é tão cobrado de ser produtivo e a gente tem tantas coisas para se engajar, qual é o tempo de qualidade que a gente tem e como que a gente pode fazer para esse processo ele ser mais espontâneo? Essa é a grande dificuldade. Então, eu vou tentar responder essa pergunta para vocês. Me acompanha, fica até o final, não perde. E aproveita e me conta um pouquinho como que é isso para vocês. Vocês também se sentem muito sobrecarregados, muito produtivos, não tem tempo de brincar, realmente acaba ficando isso em segundo plano ou não. Comenta ali no vídeo que eu adorar ver e responder os comentários depois. Bom, antes de falar um pouquinho o que eu posso fazer quando eu não consigo brincar com a minha criança, eu preciso reforçar o porquê que a gente tem um dia mundial sobre o brincar. Cara, é muito importante esse negócio, né? Porque o mundo inteiro tá falando disso. Bom, tem um monte de motivo, a gente tem especializações que falam do brincar, mas tem uma frase que eu gosto porque eu acho que ela é um start para um grande guarda-chuva de temas que a gente poderia abordar, que é: o brincar é a expressão pura da infância. Cara, isso é muito lindo. Porque, veja, primeiro, por que pura, né? Porque o brincar para criança, ela acontece muito espontaneamente. A gente não consegue, enquanto adulto, reproduzir o sentimento que a criança tem, que é engaje de um brincar, porque a criança brinca com tudo o tempo todo, por uma motivação interna que não tem precedente. Criança que não brinca, a gente precisa cuidar, a gente precisa entender o porquê e ajudar essa criança a brincar. Mas a criança, ela vivencia o mundo físico, de aprendizagem, psíquico, simbólico, através do brincar. Ela assimila o mundo através do brincar, faz os seus processos de elaboração, de constituição a partir do brincar, e ela conta pra gente o que está acontecendo nesse universo dela a partir do brincar. É a expressão pura. Então, o desenvolvimento da criança, em todos os setores, físicos, cognitivos, psíquicos, a gente se separa, né? Porque para criança isso acontece tudo junto. Ele só acontece porque a criança consegue se engajar nessa atividade que convoca ela para aprender sobre o mundo e sobre a si mesma. Então a gente já viu que o brincar é muito importante e por isso que todos os lugares que a criança se engaja, que a criança ocupa, escola, praça, família, casa dos parentes, o brincar ele
precisa ser o carro-chefe, né? Ele é uma coisa muito essencial para a criança. Poxa, mas e aí? Como que eu faço se eu não tenho tempo de brincar com minha criança? Isso é um problema? Então, quando os pais chegam pra mim, eles falam assim: Vanessa, eu não tenho tempo de brincar com uma criança. E aí eu sempre paro e falo assim: essas perguntas, como eu disse lá no começo, ela é sempre muito carregada de culpa mesmo, de uma cobrança que a gente já tem de uma parentalidade perfeita, né? Eu falo isso um pouco no vídeo lá da maternidade real, quem não assistiu, assiste. Que é uma cobrança de uma perfeição que ela não rola, né? E quando vem essa pergunta com essa carga, eu sempre pergunto para as pessoas assim: mas precisa? Você precisa brincar? Como assim? Você tá dizendo que eu brincar é importante? Que brincar em casa é importante? Na família é importante? Como? E eu sempre falo assim, e aí o que eu falo? Não necessariamente. Super contraditório, né? Mas veja, a criança, ela tem alguns espaços em que ela pode brincar. Ela pode brincar sozinha, e que é muito importante que as nossas crianças consigam brincar sozinhas, que elas lidem com o tédio. Fala, cara, o que eu vou fazer agora? Inventei uma brincadeira, né? Vou brincar sozinho, comigo mesma. É muito importante que ela consiga. É muito importante que as nossas crianças brinquem com outras crianças. Claro que cada fase do desenvolvimento, esse brincar com o outro vai ser diferente. É diferente uma criança de 1 ano para uma criança de 6 anos. A complexidade é diferente, mas o interesse da criança por outra criança, ela começa muito cedo. É importante que ela consiga brincar com seus pares. E o terceiro é muito importante que ela tenha experiências lúdicas com o adulto. Olha a diferença do que eu falei. É importante ela brincar sozinha, é importante ela brincar com outro, é importante ela ter experiências lúdicas com o adulto. Por que eu chamo assim? Porque a gente se porta diferente em relação ao brincar. A gente não necessariamente vai brincar daquele jeito, então a criança faz todo um mecanismo, brinca de heróis, e às vezes eu não consigo nem acompanhar, porque o meu funcionamento já é outro. Então, não necessariamente a gente vai brincar, mas nós somos o grande promotor de espaços lúdicos para a criança, e por isso que a gente é tão estratégico para proteger o brincar para as nossas crianças. Então, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer, então, para promover esses espaços lúdicos? Primeiro, conheça o seu perfil. Às vezes, eu sou um adulto que rola no chão, que rola na grama, que me escondo atrás do sofá, que pulo, que corro. Eu sou um adulto que tem esse perfil mais lúdico mesmo, né? Mais solto. Mas isso não é uma regra. Então, eu não gosto muito, não sou muito afim, eu não posso brincar, não. Se eu conheço o meu perfil, eu consigo entender qual que é o espaço lúdico que eu posso promover para minha criança. Às vezes tem brincadeiras, dependendo do adulto, que vai brincar lá de correr, de pular, de fazer... Mas tem outros adultos que vão gostar de ler uma história, vão gostar de fazer um jogo. Então, entenda o seu perfil. Como que você fica bem na situação do brincar? Não adianta você forçar. A criança tem que olhar pra você e ver que você tá se sentindo bem naquela situação. Se você inventar alguma coisa que você não gosta, você vai fazer uma expressão e você vai lidar com aquilo. Vai ser muito mais difícil você permanecer mais tempo. Então, entenda esse perfil e ache uma brincadeira ou ache um recurso lúdico que você aproveita junto, mesmo que seja num tempo menor, porque a qualidade disso vai ser outra, né? A segunda dica que eu dou é encontre os pequenos espaços dentro da rotina. Então tem a Pickler, ela fala muito isso sobre a criança pequena. A criança pequena não precisa da gente para que ela consiga brincar. Ela precisa da gente no cuidado. E no cuidado é a grande oportunidade que a gente tem de desenvolver esses espaços lúdicos com as nossas crianças. Então eu tô lá dando banho, por exemplo, pra minha criança, que é uma coisa que eu vou ter que fazer todo dia. Qual que é a nossa lógica? Vou dar banho rápido, pra quem sabe me sobra um tempo pra brincar. Daí me sobra 10 minutos e aí eu não tô curtindo tanto e aí eu acabo... Então no banho, talvez, na alimentação, numa troca de roupa, na hora de preparar o alimento, é o momento que eu posso parar e falar, cara, eu vou fazer isso devagar, vou cantar uma música, vou levar um brinquedo pra brincar junto no banho, vou fazer um joguinho, né? Então, encontre na rotina, que já acontece na sua família, essas pequenas brechas em que a gente pode inserir momentos lúdicos. Vai ser uma brincadeira que não vai te tomar mais tempo, porque você já faz isso, e que com certeza para a criança vai ter um significado. Terceira dica, encontre os jogos simbólicos que vai marcar a criança.
todo mundo tem uma brincadeira que fazia ou com seus pais, ou com os avós, ou com qualquer pessoa de referência da família, um jogo, uma musiquinha, um tipo de brincadeira tradicional que eu faço isso e eu lembro do meu avô. Por quê? São momentos que às vezes acontecem pontualmente, mas aquilo tem um significado tão grande para a criança que ela marca para a vida toda e ela acaba fortalecendo os vínculos. Então cria esses jogos, né? Tô dirigindo para a escola, eu posso cantar uma música junto, eu posso fazer um jogo. A minha filhada e a minha mãe tem um jogo de Natal que é árvore de Natal. Elas veem a árvore de Natal e falam árvore de Natal. Daí é um ponto para quem falou árvore de Natal. E assim elas vão no trajeto. Então veja, são essas brincadeiras cotidianas e que para a criança, com certeza, isso vai trazer uma memória afetiva. Isso convoca a criança para o desenvolvimento, tá? E a última dica que eu dou é pense nos espaços que já existem, no ambiente que já existe. Então, com certeza, é muito importante a gente dedicar a uma relação, a gente se dedicar dentro da nossa rotina para promover os espaços lúdicos. Isso fortalece o vínculo. Mas a gente pensar, olhar para nossa casa, olhar para os espaços que a minha criança ocupa e pensar como que ele pode ser mais interessante para aqueles momentos em que eu não posso estar brincando com minha criança, isso faz toda a diferença. Para o engajamento, para a qualidade do brincar e assim, consequentemente, para a promoção do desenvolvimento. Bom, espero que vocês tenham curtido. Quando a gente fala do brincar, eu penso muito assim, nessas experiências que eu tive, que as crianças da minha família teve, que as crianças que eu atendo têm. Então eu queria saber de vocês também, quais são as brincadeiras que você fazia com suas famílias, que você faz com seus filhos, deixa a ideia aqui no canal, porque possivelmente outras pessoas vão ver e podem se inspirar, e eu também vou adorar saber. E não vamos parar a comemoração do Dia do Brincar por aqui, da Semana do Brincar por aqui. Essa semana ainda eu vou lançar uma série de vídeos sobre o brincar, sobre propostas e ideias para brincar, exatamente para a gente compor no nosso cotidiano e conseguir inserir nessa rotina aí, e aí a gente conseguir se sentir mais brincante com os nossos filhos. A gente não precisa de muita elaboração, a gente precisa só desses espaços de qualidade. Então eu vou lançar aqui a playlist em breve sobre opções e ideias pra gente brincar no nosso cotidiano. É isso, deixa seu like se você gostou, deixa seu comentário, conta pra mim a sua experiência lúdica, conta pra mim como que você faz isso em casa, e a gente se vê em breve no próxima produção de conteúdo. Até mais!